Do PSDB, presidente. Declaração de líder para o MDB, senhor presidente. Na tribuna, microfone. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadoras. Infelizmente, a gente sobe a tribuna ainda não é para comentar alguma coisa boa sobre os 90, não chegou a 90 dias do desgoverno. Mas a gente está aqui por uma preocupação. Infelizmente, vereador Fiuza, são preocupações que a gente traz a essa tribuna. Então, nós vamos relatar só o que aconteceu neste final de semana, está aqui, ó, só nesse final de semana, tá, de notícias tristes que o país está vivendo. Só num final de semana. Infelizmente, o governo autorizou 5,60% no preço dos remédios. Vamos ter um aumento, então, no decorrer, né? Já tivemos a partir deste final de semana, mas vai se atualizando durante o mês. Quem precisar comprar de remédio já sabia, né? Já sabe, né? Vamos dizer, que vai ter 5,60% no aumento dos remédios. E vamos lembrando, aumento do salário mínimo, 1,4% e 5,60% nos remédios. Olha a diferença. Gás de cozinha, aumento de 4% em 2023, alerta o sindicato. O gás de cozinha e o diesel vão ficar mais caros em abril. São mais 4%. Vamos somando, nós vamos ver quanto vai dar essa conta no final. Ora, o preço médio da gasolina já registrou R$ 5,88, e ainda temos o ICMS, voltou o PIS e o COFINS, vamos lembrar, né? E o governo passado, único governo que conseguiu e teve a coragem de baixar impostos, de fazer retiradas de arrecadação de impostos, porque o imposto não deixa de ser uma arrecadação no bolso do contribuinte. Agora a gente tem o aumento novamente o PIS e o COFINS colocado sobre os combustíveis, e ainda temos um triste episódio que vai acontecer logo, logo, que é aqui no Rio Grande do Sul, que é o aumento do ICMS sobre a gasolina. Mais uma notícia triste, o aumento do desemprego volta a subir. Depois de 6 trimestres, nós diminuindo este aumento, agora consegue atingir 8,6% de aumento do desemprego. Isso são 9.200.000 pessoas, infelizmente, né, vereador Sandro Fantinel, que estamos aqui sofrendo com o desemprego. E aí, a gente entende todas essas situações que não completaram ainda 90 dias só de desastre. Somente de desastre. Infelizmente, é o selo do Faz o L. Infelizmente, quando nós estávamos aqui na campanha, a gente via vereadores desta casa dizendo que o combustível ia ser R$ 2,50. Mas vai chegar a 8 logo ali. Vai chegar a 8 e, infelizmente, R$ 2,50. Via aqui pessoal que fazia campanha para o desgoverno do descondenado, diziam que ia ter fumaça nos bairros com picanha e cerveja. Não chegou a picanha e a cerveja ainda nos 90 dias. Está difícil, com todos esses desastres, a gente ter uma notícia positiva. E, infelizmente, quem tanto defendia hoje se cala. Não fala mais, não tem argumento. Eu entendo que está difícil. Só estão fazendo M lá em cima. E é difícil de conseguir, né, que defender o que foi prometido nas eleições. O que foi prometido? Picanha a 20 pila, combustível a 2,50, e nada disso está acontecendo. Desemprego, que todo mundo ia estar empregado no país. Então, assim, ó, é desastroso esses 90 dias de governo, e eu não quero nem esperar nos 100. Aí temos um aumento do salário mínimo de 1,4%, e tudo o resto acima praticamente dos 5% ou 6%. Está difícil defender sua parte, vereador Cadori. Vereador Bressan, realmente eu compartilho da preocupação. Eu tenho observado que o governo do presidente Lula, ele está perdido. Ele tem falado muita bobagem e o senhor pontua muito bem. O desemprego preocupa, 8,6% de desemprego.
o aumento nos medicamentos, 5,60, e combustível, enfim. Há uma preocupação grande, minha e de todo brasileiro, no sentido dos aumentos que estão acontecendo. E o governo federal intervindo, falando mal, querendo intervir no Banco Central. Isso me preocupa e a sua fala é oportuna. O governo está dando sinais de fracasso e o futuro é muito incerto. O futuro é muito incerto, especialmente a população dos menos favorecidos, daqueles que produzem no país, estão sendo prejudicados nos primeiros 100 dias. E tem muito tempo pela frente. Era isso, meu muito obrigado. Obrigado, vereador Cadores. Sua parte, vereador Scalco. Parabéns pelo tema, vereador Bressan. A gente nota que é um desgoverno total, né? O custo de vida das famílias está subindo. O senhor trouxe aqui 4% do gás de cozinha, 5% nos remédios. A partir de junho é 60 centavos a mais no preço da gasolina, além do que já subiu. E está encarecendo todo o custo de vida. As famílias não têm mais poder de compra no supermercado. Está subindo tudo. Fizeram um estelionato eleitoral. Prometeram picanha, prometeram vida boa, prometeram fumaça no bairro para assar a carne. Não consegue nem comprar um saco de carvão, muito menos lenha, que é mais cara. Que é isso? A população mais pobre está pagando essa conta, foi iludida. Mentiram para eles. Isso é uma vergonha, é um estelionato eleitoral. O pobre novamente vai pagar essa conta. Logo, em breve, só fazem 100 dias de governo praticamente, daqui 6 meses vai aumentar o desemprego. As pessoas não vão mais ter nem dinheiro para comprar comida. Esse governo está perdido. E aí eles fazem bolinha de fumaça lá, dizendo, não, o problema é o Banco Central. O problema é eles que não sabem administrar o país. O problema é eles que é uma besteira em cima da outra, uma cagada em cima da outra que faz, desculpa a palavra, mas é isso que está acontecendo. E o mais pobre, logo, logo vai cair na real. Vai sentir a hora que chegar no supermercado, não conseguir comprar quase nada. Vamos virar uma Venezuela se a gente não mudar isso aí logo. Parabéns pelo tema, vereador Bressan. Obrigado, vereador Scalco. Este é o cuidado que a gente vem a essa tribuna para poder colocar para a população aqui o lugar de a gente colocar, de a gente poder, sabe, se manifestar e entender que nós não podemos mais continuar com essas situações. Infelizmente, para nós, para eles, né, conseguirem, né, administrar seus 14 novos ministérios, as suas regalias, que foram 45, 50 dias de hotel que ele passou num 5 estrelas, tudo isso, alguém vai ter que pagar a conta, vereador Fantinel. E quem paga a conta é o mais pobre. Quando a gente perdeu as eleições, a gente entendia que no começo deste governo, por tudo que falaram, que ia ser maravilhoso o país, nós íamos ter reduções no preço do combustível, que é onde ele consegue equilibrar toda a situação financeira de um país através das mercadorias. Agora, nós vamos ter o quê? Infelizmente, mais 7% através do pessoal que exporta, que os grandes produtores de petróleo do país já estão com uma redução dos litros de barril por dia e vai aumentar já mais 7%. Então, tu imagina que isso vai vir tudo na conta. Já colocaram as empresas já anunciaram as empresas de transporte, mais 10% no frete, no valor do frete. Tudo isso vai ocasionar o quê? Um aumento na alimentação, principalmente. Declaração do líder bancada na alimentação. E ainda nós temos aqui mais um grave acontecimento que está por vir logo em seguida, que vou ler aqui para vocês. A gasolina e o etanol também terão mudanças na cobrança do ICMS, assim como o diesel, o GLP, que é o gás de cozinha, e o tributo vai subir. A partir de julho, o imposto da gasolina e do etanol terá um valor fixo e único para o país, para todos os estados. Para o diesel e gás de cozinha, essa alteração já entra em vigor em 1º de abril. Né? E do combustível, a gasolina subirá em torno de R$ 1,45 a partir de julho. Então vocês vejam, hoje a gente já está praticamente chegando aos R$ 6,00, soma mais 1,45 para vocês verem aonde nós podemos chegar com esse valor.
E, infelizmente, eu vou ler um pouquinho aqui do que aconteceu na época da campanha. Gente, os L estão andando junto nesse momento. O L do Leite e o L do Lula. Porque na promessa de campanha do governador Eduardo Leite, trabalhar para não aumentar os impostos, mesmo que ele discordasse da lei do governo de Jair Bolsonaro de cortar o ICMS sobre os combustíveis, telecomunicação e energia elétrica. Declaração de líder PTB. Continua. Segue declaração de líder Adriano Bressan. Obrigado, vereador Ues. Continuando. A promessa de campanha era que não impactasse, né, esses valores. Ao tratar dessa mudança de cálculo que foi costurada pelo Rio Grande do Sul com outros governos, Leite tem enfatizado que não é alta de alíquota, que é uma alteração nacional de todos os estados. Argumenta ainda que a gasolina é item essencial, como considera ser energia e telefone. Porém, ao fim e ao cabo, o gaúcho pagará mais tributo, independente se isso ocorresse por aumento de percentual, mudança no valor da base ou definição de tributos fixos, que foi o caso. Então, gente, na campanha aconteceram situações que infelizmente foram só promessas. Mudando a promessa de campanha, no decorrer, infelizmente nós teremos aumentos sim. O ICMS de 17% passará provavelmente a 22%. Isso vai impactar no preço, principalmente da gasolina, e nós temos, como eu falei desde antes, a gasolina como um parâmetro para o alimento, para o vestuário, enfim, para os mais necessitados. Infelizmente, a gente está correndo para um desgoverno do fracasso. Sua parte, vereador Fiuza. Obrigado, vereador Bressan. E essa crítica que a Vossa Excelência está falando, não é uma crítica que não seja construtiva. É uma preocupação latente que a sociedade a todo dia tem enfrentado. Eu creio que não somente a conta de energia minha, também de telefone, não aumentou apenas a minha em 20%, 25%, usando da mesma forma que fazia o uso em meses anteriores. Isso é um reflexo que realmente demonstra uma preocupação a todas as classes da sociedade, principalmente das pessoas de vulnerabilidade social, de como que elas vão elencar prioridades. Hoje, nós vivemos em situações de prioridades. O que é prioridade? É a alimentação, né, aquele que paga o aluguel, e poder fazer aquilo que é mais básico para poder manter uma família. Então, são situações que têm ocorrido e que estarão acontecendo e que vai pegar muitos de nós de surpresa, infelizmente, por, às vezes, fazer com que o serviço público ele venha inchar. A máquina pública, cada dia aumentando o ministério, aumentando cargos, aumentando despesas, infelizmente, ela não vai conseguir dar o retorno à sociedade por conta de que ela, infelizmente, tem que pagar tudo isso. E essa conta, quem paga, no final, somos nós. Muito obrigado. Exatamente. Sua parte, vereador Ues. Vereador Bressan, colegas, eu estive na quinta-feira a convite do Suzin num seminário Perspectiva Exportação lá na SIC, vários palestrantes. E saí de lá muito preocupado, mais do que eu ainda estava, colega vereador Bressan. Por quê? O Brasil caiu nos últimos anos em torno de 15% o consumo de frutas. O assunto lá era mais exportação de fruta. Caqui, a maçã, pêssego, entre outros. Enquanto que na Europa aumentou 33% o consumo. E um dos palestrantes disse lá que ao longo dos anos agora vai cair mais ainda, vem ao encontro da sua fala, todos esses aumentos, porque o brasileiro, como a fruta não é a primeira necessidade, o arroz e feijão é a primeira necessidade, não vai ter poder de compra desses produtos. Então, o que me parece dever? É só olhar numa fruteira, gente. Quando você falava dias atrás que a consequência do aumento dos combustíveis não tem consequência. O mamão
está R$18 ao quilo. Aí como é que fica a classe mais pobre? E com mais aumento. Por quê? Porque ele vem de longe. É um exemplo. E que me preocupa mais ainda, eu não era de falar nem antes e muito menos depois. Mas, quando eu escuto as falas de propostas do governo que dizia que ia ser uma mil maravilha, fala sempre, colega vereador Bressan, em todos os segmentos, olhando pelo retrovisor. Tudo é do governo anterior. E esses aumentos que o senhor falou agora, é do governo anterior de novo? Me deixa muito preocupado, falando não de boas propostas, mas falando pelo retrovisor. Então isso me deixa muito preocupado. Nos próximos anos vai cair muito o poder aquisitivo da população, que me parece que fica lá uma meia dúzia de bem rico em cima, e o resto das pessoas todo mais pobre, não tem poder aquisitivo, e aí quem lhe der um prato de comida vai ser um herói. O comunismo está instalado, no meu ver, porque ficam poucos ricos lá em cima e os outros tudo dependendo de um prato de comida, porque o poder aquisitivo do povo não alcança. Do que adianta ganhar muito e não poder comprar nada? É só ir nas fruteiras olhar. O brasileiro não tem mais poder de consumo e do que está se instalando ali cada vez vai ser pior. E principalmente falando pelo retrovisor. Tudo é do governo anterior. Esses aumentos também? É essa a reflexão que eu deixo. Verdade, vereador Velocino. Infelizmente a gente não sabe mais para onde correr, porque o pai dos pobres está assaltando o pobre. A classe média ele odeia. Aí ele dá 1,4% de aumento no salário mínimo. Aí os Correios ontem anunciou 5% de aumento nas tarifas. Gás 4% de aumento. Remédio 5,60%. PIS/COFINS nos combustíveis. E ainda mais a questão aqui estadual, que de 17 para 22. O poder de compra das pessoas vai acabar. Isso é um retrocesso, é errado. Os governantes deveriam dar poder de compra para a população, poder consumir, gerar empregos, trabalho e renda e fomentar a economia. Será que é tão difícil de entender esta lógica? Será que é tão difícil? Acho que sim. Sabe por quê, vereador Fiuza? Porque o ministro Haddad diz que colou até na prova. Então a gente entende. Obrigado. Próximo vereador.